Marisol, resumo do capítulo 50. Chico tenta dar um basta em Carlinha e afirma amar Mimi. Margarida chama Chico para jantar. Chico se despede de Carlinha. Carlinha promete que Chico ainda será dela. Zulema fala de Dani para Mário, que se mostra incomodado. Zulema pretende descobrir por meio de Dani o que Verônica disse sobre ela. Zulema aconselha Dani a sentar-se. Mário e Dani assistem ao show de Zulema. Verônica procura Rodrigo. Rodrigo afirma que estava esperando. Verônica afirma que as pessoas são anjos, com apenas uma asa, e precisa de outra pessoa para voar. Verônica oferece sua asa para que Rodrigo volte a enxergar. Rodrigo a questiona se ela o ama e afirma que somente a resposta da fotógrafa o fará voar. Verônica fica pensativa. Rosana dança com um homem na boate. Rosana afirma que seu companheiro a faz lembrar de Mário. Rosana resolve ligar para Mário. Mário recebe a ligação de Rosana. Rosana afirma estar em uma discoteca e ressalta sentir falta do grandalhão. Mário desliga na cara de Rosana. Rosana fica furiosa, mas admite que Mário é um homem lindo. Rodrigo afirma que não se interessa pelo passado de Verônica e a questiona se ela o ama. Rodrigo afirma que se ela afirmar que o ama, poderá voltar a enxergar. Verônica tenta sair e Rodrigo a impede. Rodrigo beija Verônica. Rodrigo a questiona por que foi até o ateliê. Verônica responde que o ama e sai. Amparo tenta convencer Rodrigo a passear. Rodrigo se recusa. Verônica desce. Amparo pede a ela que tente convencê-lo a sair. Rodrigo afirma à fotógrafa que ela mentiu para ele e ressalta que ele não voltou a enxergar, mesmo com ela se declarando para ele. Verônica explica que não pode curá-lo, mas afirma que sabe de um jeito para ajudá-lo. Verônica afirma que no dia seguinte Mimi o chamará para passear e o aconselha a ir com ela. Rodrigo concorda. Mário não entende a reaproximação de Zulema com Dani, uma vez que a herança está prestes a sair. Zulema não acredita que será tão fácil. Zulema segue disposta a descobrir o motivo de Verônica tê-la insultado para Dani. Verônica orienta a amiga a levar Rodrigo para o parque. Verônica cochicha seu plano no ouvido de Mimi. Rebeca tenta convencer Malu a procurar Rubens. Malu admite que ainda ama Rubens, mas ressalta que não deve procurá-lo. Rebeca incentiva a lutar por Rubens. Malu afirma que não é como a amiga e ressalta que ninguém vai brincar com ela novamente. Zulema aparece na mansão. Amparo a questiona. Rodrigo tenta expulsar a cantora. Zulema afirma que precisa ter uma conversa séria com Verônica. Verônica não a compreende. Zulema confronta a fotógrafa sobre as acusações de Dani. Verônica afirma que não pode revelar quem lhe contou sobre a péssima índole de Zulema. A cantora pressiona para que conte. Verônica afirma que quem lhe disse horrores sobre ela foi Marisol. Rodrigo fica surpreso e não entende nada. Amparo fica furiosa. Verônica pergunta a Zulema se ela conhece Marisol. Rodrigo pergunta a Verônica se ela conhece. Verônica afirma ter tido uma empregada com o nome de Marisol. Zulema fica desconcertada e afirma que Marisol está morta. Verônica afirma à cantora que a Marisol a qual se refere está viva e lhe disse mais coisas a respeito da pilantra. Zulema insiste para que Verônica conte tudo. Verônica assegura a Zulema que Marisol lhe contou que ela é perigosa. Zulema pergunta como Verônica tem certeza de que essa mulher é ela. Verônica afirma que não existe muitas Zulemas, donas de bares e que possuem um amante chamado Mário. Basílio ouve tudo atrás da porta. Zulema aconselha Verônica e ressalta que ela não deve continuar falando dela. Zulema vai embora. Marisol dá muitas gargalhadas pelo descontrole de Zulema. Amparo afirma que se divertiu muito com a reação da cantora. Verônica afirma que mentiu e que não conhece nenhuma Marisol. Amparo a questiona. Margarida observa a tristeza de Chico. Chico afirma que precisa conversar com Mimi. Verônica afirma a Rosana e Amparo que Mimi foi quem lhe revelou tudo sobre Zulema. Amparo não compreende o motivo de Verônica ter mentido. Verônica tenta enrolar a bruxa e afirma que Zulema quer dar um golpe em Dani para que ele grave seu disco. Amparo fica surpresa. Amparo se despede de todos. Rosana decide ir ao salão de beleza. Rodrigo pergunta a Verônica se ela conhece Marisol. Verônica afirma que não. Verônica sai e Rodrigo tem a sensação de que está voltando a enxergar. Chico cumprimenta o jardineiro. Dolores recebe Chico. Chico propõe a Mimi que os dois saiam. Mimi nega e afirma que tem muito trabalho.
Chico questiona a amiga de Marisol se ela ainda pretende casar com ele. Verônica conta a Álvaro que quase foi descoberta e afirma que se sentiu encurralada. Álvaro se prontifica a ir para São Paulo para ajudá-la. Verônica nega e afirma que precisa continuar na casa para ajudar Rodrigo. Álvaro aconselha a ter cuidado. Mimi segue irredutível e afirma que a traição não tem perdão. Chico a questiona se ela não gosta mais dele. Mimi fica sem jeito e afirma que precisa pensar. Chico a aconselha a pensar logo. Mimi sente pena de Chico, mas afirma que precisa dar um castigo no filho de Margarida. Zulema afirma a Leonardo que Marisol está viva e trabalha para Verônica. Leonardo propõe que Mari procure Marisol. Zulema afirma a Rodrigo que ela terá que aturá-la até os últimos dias de sua vida, estando cego, surdo ou mudo. Rodrigo fica calado. Rosana comunica que precisará fazer uma viagem dentro de 2 semanas. Rodrigo comemora e espera que Rosana não volte mais. Leonardo e Zulema encontram Mário. Mário acredita que os dois tenham vindo lhe trazer dinheiro. Leonardo nega e afirma que eles só terão paz quando Mário devolver a tranquilidade. Zulema esclarece que Verônica sabe o paradeiro de Marisol. Mário concorda. Verônica se retrata com Rodrigo pela discussão com Zulema e Rodrigo a despreocupa e afirma que Zulema é tudo aquilo que ela citou. Verônica tenta dizer algo a Rodrigo, mas recua. Rodrigo pede a Verônica que leia o jornal para ele. Verônica resolve deixar para depois. No sanatório, o pai de Marisol relembra que Amparo lhe deu uma alta quantia em dinheiro para que ele fugisse com Sofia. O pai de Marisol clama por Sofia. Zulema afirma para Mário que Verônica não veio para São Paulo à toa e ressalta que ela deve ter algum podre. Rogério apresenta sinais de melhora e pede ao médico do hospital que chame por Basílio. Rogério afirma que Basílio precisa saber o que fizeram com Marisol. Rogério afirma que os Lima do Vale precisam ter o castigo que merecem. Leonardo se questiona o motivo de Verônica ter mentido. Amparo afirma que não engoliu a desculpa de Verônica. Verônica relembra a Mimi que ela deve levar Rodrigo ao parque no dia seguinte. Verônica se despede de Basílio e afirma que o dia será lindo. Leonardo aconselha Amparo a contar para Zulema que Verônica mentiu. Amparo se nega. Leonardo teme que Mário haja com violência com Verônica. Amparo o despreocupa e afirma que Mário não irá matar Verônica. Leonardo segue com receio de que Mário elimine a fotógrafa. Marisol comunica a Basílio que vai sair e ressalta que hoje é um dia importante e dele depende o seu futuro. Basílio deseja sorte. Leonardo teme que Mário elimine Verônica, mas Amparo o despreocupa. Mimi acomoda Rodrigo no carro. Marisol vai à sala e se questiona se o que está fazendo é certo. Mimi e Rodrigo se protegem da chuva com o auxílio de guarda-chuvas. Mimi se questiona onde há tal árvore. Rodrigo decide acompanhá-la e Mimi o questiona. Rodrigo afirma que vai seguir sua intuição. Marisol aparece e chama por Rodrigo. Rodrigo a ouve atentamente. O psiquiatra do sanatório onde Rodrigo está entra em contato com Basílio e afirma que a presença do mordomo na clínica é importante para que seu estado melhore. Rodrigo confronta Verônica. Mimi não entende como Rodrigo voltou a enxergar tão rápido. Rodrigo questiona Verônica o motivo dela estar vestida assim. Verônica tenta se explicar, mas Rodrigo chega à conclusão de que a fotógrafa quer brincar com ele. Rodrigo acredita que Verônica se fantasiou de Marisol. Basílio aceita visitar Rogério e ressalta que o verá no dia seguinte. Amparo, que ouvia tudo pela extensão do telefone, afirma que antes de Basílio, Rogério receberá sua visita. Verônica afirma que só se vestiu daquela maneira com a esperança de que ele voltasse a enxergar. Mimi resolve deixar os dois a sós para que se entendam. Rodrigo acredita que Verônica se vestiu daquela forma para fazê-lo sofrer. Verônica se desculpa com o pintor. Rodrigo questiona Verônica como ela conseguiu aquelas roupas. Verônica explica que são as roupas autênticas de Marisol que Mimi a emprestou. Rodrigo segue sem entender nada. Verônica afirma que quer tirar o fantasma de Marisol da cabeça do pintor. Rodrigo acha um absurdo a postura da fotógrafa. Verônica pede que Rodrigo a acompanhe. Amparo afirma que precisa se encontrar com Rogério antes de Basílio. Inesita percebe a tristeza de Margarida. Margarida afirma que está preocupada com o filho e ressalta que ele e Mimi ainda não se acertaram. Mimi aparece e Margarida cumprimenta a nora. Mimi afirma estar bem. Amparo está decidida a visitar Rogério e afirma que há muito tempo já deveria ter acabado
acabado com ele. Felipe se declara para Alessandra. Alessandra afirma que o amor transforma as pessoas e cita Mariano. Alessandra afirma que antes não gostava dele, mas agora o vê como um pai. Felipe estimula Alessandra. Mariano afirma a Carmen que fez muitas coisas erradas e teme ser castigado. Amparo se arruma e afirma que Rogério está prestes a ir para o inferno. Amparo apanha uma peruca e a coloca na bolsa. Amparo sai. Margarida e Mimi conversam. Mimi afirma que Chico a enganou. Margarida esclarece que Chico não quer saber nada de Carlinha e esclarece que ela se insinuou para ele. Mimi acredita que Chico não queira nada sério com ela. Mimi beija a sogra e vai embora. Basílio percebe que Amparo está prestes a sair e a confronta se fará alguma obra de caridade. Amparo afirma que vai visitar um amigo que está convalescente. Rodrigo não entende o motivo de Verônica tê-lo levado à casa de Marisol. Verônica explica que foi ali que ela se trocou. Rodrigo afirma que não se sente bem no local e afirma que é um ambiente triste e feio. Verônica o questiona sobre seus sentimentos por Marisol e o pintor afirma que sentia pena da florista. Carlinha convida Chico para sair. Chico concorda em sair com Carlinha e ressalta que é um homem livre. Dolores confronta Mimi sobre seu casamento com Chico. Mimi afirma que irá casar-se com Chico, no entanto, quer fazê-lo sofrer. Dolores aconselha Mimi a ter cuidado, pois ela pode ficar sem o amor de sua vida. Basílio aparece e pergunta se Verônica irá demorar. Mimi afirma que sim e ressalta que a deixou em uma excelente companhia. Basílio demonstra preocupação. Mimi o questiona, mas o mordomo a despista. Verônica pergunta a Rodrigo se ele se casaria com Marisol por pena. Rodrigo propõe mudarem de assunto. Rodrigo se aproxima de Verônica e a beija. Verônica o beija e afirma que ele é casado. Rodrigo a assegura que quer passar o resto de seus dias ao seu lado. Verônica pede a Rodrigo que vá embora e o pede para não a beijar mais. Constança entrega a Malu algumas fotos. Ao ler o cartão, Malu descobre que foram enviadas por Rubens, seguido de um pedido de casamento. Rubens liga para a loja. Malu agradece a Rubens pelas flores. Rubens propõe buscá-las às 8. Malu recusa o convite do médico. Rubens fica decepcionado. Ainda dentro do carro, Amparo coloca luvas. Amparo sai do carro e entra no hospital. Amparo tenta descobrir por meio da recepcionista o número do quarto de Rogério. Amparo descobre que Rogério está internado no quarto número 9. Álvaro convida Rubens para sair, mas o médico se nega. Rubens liga para Salvador. Amparo se apresenta ao enfermeiro como cunhada de Rogério. O enfermeiro comunica que Rogério está no banho e a pede para aguardar. Amparo se senta e decide esperar. Mimi questiona Basílio se ele gostaria que Marisol aparecesse com um visual repaginado. Basílio afirma que, independente do visual, adoraria rever Marisol. Verônica aparece. Basílio pede para falar com ela. Mimi deixa os dois sozinhos. Basílio comunica a Verônica que ligaram do sanatório e Rogério está melhorando. Verônica fica feliz. Basílio afirma ter a sensação de que Rogério corre perigo e pede a Verônica que o acompanhe até a clínica. O enfermeiro comunica a Amparo que ela pode entrar no quarto. Amparo observa Rogério. Amparo cumprimenta Rogério. Rogério fica assustado. Amparo retira os óculos. Rogério a confronta sobre sua visita. Rogério começa a ter uma crise e Amparo o segura e afirma que os dois têm muito para conversarem. Basílio esclarece a Verônica que Rogério sabe muitas coisas sobre o desaparecimento de Marisol e ressalta que quando Rogério tentou matar Amparo, ele disse diante de todos que a bruxa havia mandado eliminar a florista. Verônica fica chocada. Basílio explica que agora que Rogério está se recuperando, deve querer explicar quem são os envolvidos no assassinato de Marisol. Amparo questiona o jardineiro se ele queria revelar toda a verdade para Basílio. Rogério afirma que Amparo mandou matar Marisol. Amparo tripudia de Rogério e afirma que ele está doente, completamente louco. Rogério afirma que sabe muito bem que foi Amparo e Leonardo que orquestraram o plano para assassinar Marisol. Amparo ressalta que o jardineiro está dizendo muitas barbaridades. Rogério afirma que dirá a verdade para Basílio, para que ela e Leonardo vão para a cadeia. Amparo afirma que ninguém escutará as mentiras do jardineiro. Amparo pega um travesseiro e se prepara para matar Rogério asfixiado.
Mimi conversa com Tico e afirma que só está dando um castigo em Chico. Rodrigo questiona Mimi sobre Verônica. Mimi não sabe dizer o paradeiro da fotógrafa. Amparo retira o travesseiro do rosto de Rogério e olha com satisfação. Amparo coloca a mão sobre o rosto de Rogério. Amparo deseja que Rogério descanse em paz. Amparo coloca seus óculos. Amparo percebe que as enfermeiras estão distraídas assistindo ao SBT. Amparo sai discretamente. A bruxa deixa o hospital e vai embora em seu carro. Basílio e Verônica chegam ao local no instante seguinte. Os dois entram no sanatório. Basílio e Verônica comunicam que são parentes de Rogério Mendes e vieram visitá-lo. O enfermeiro estranha, afinal, Rogério não tem o hábito de receber visitas e só hoje todos os parentes de Rogério vieram vê-lo. Verônica e Basílio não entendem nada. A enfermeira explica que a cunhada de Rogério veio vê-lo. O enfermeiro resolve acompanhar Basílio e Verônica até o quarto. O enfermeiro estranha que a suposta cunhada de Rogério não esteja no quarto, pois não a viu sair. Verônica chama pelo pai, que não responde. O enfermeiro checa os pulsos de Rogério e afirma que o homem está morto. Uma lágrima se escorre dos olhos de Verônica. Salvador e Rubens conversam. Rubens explica que o convidou, pois os dois precisam falar sobre Malu. Constança acredita que Malu deveria ter aceitado o convite de Rubens para sair. Malu afirma que não quer perder o resto de dignidade que lhe resta e ressalta que não quer nada com Rubens. Salvador admite a Rubens que está interessado em Malu. Rubens questiona Salvador se Malu está interessada por ele. Salvador afirma que não, mas lhe garante que vai conquistar Malu. Rubens fica surpreso com a sinceridade de Salvador. Basílio busca descobrir a causa da morte de Rogério. O médico esclarece que ele sofreu uma parada respiratória. Verônica e Basílio lamentam a morte do jardineiro. Os dois se abraçam. Amparo celebra a morte de Rogério e afirma que é um inimigo a menos. Amparo está certa de que também terá que dar um fim em Marisol. Rodrigo se recorda do momento em que presenciou Verônica vestida de Marisol e chega à conclusão de que a fotógrafa se vestiu daquele modo para ajudá-lo. Basílio comunica a Marisol que Rogério não teve uma morte natural e acredita que Amparo tenha o matado. Verônica fica chocada com o relato do mordomo. Verônica afirma que, apesar dos pesares, está sentindo a morte do pai e ressalta que gostaria que ele tivesse um enterro digno. Basílio decide se encarregar do enterro. Verônica agradece a Basílio. Basílio afirma que está cumprindo a promessa que fez para Augusto e cuidará dela para sempre. Basílio aconselha Verônica a tomar cuidado, agora que sabe que Amparo é capaz de tudo. Mimi percebe que Leonardo está pálido. Leonardo não dá caso ao papo de Mimi e a pede para voltar a trabalhar. Mimi afirma que sabe o motivo da palidez de Leonardo e afirma que ele deve estar preocupado com a volta de Marisol, pois ela é a verdadeira herdeira de tudo e acredita que ele teme ficar na pindaíba. Leonardo recrimina Mimi e pergunta pelo paradeiro de Marisol. Mimi começa a falar um monte de asneiras e irrita o patrão. Leonardo entra no quarto cuspindo fogo e afirma que não tem paz. Amparo despreocupa e afirma que resolverá todos os problemas dele e garante que hoje mesmo deu início a isso. Leonardo não entende nada. Amparo esclarece que matou o Rogério e choca o marido.